Olá, seja bem-vindo a mais um Luz Talks, o nosso encontro, normalmente com outros empresários também, além de mim, que te ajuda a escalar o seu negócio, né? O que é escalar o seu negócio? É fazer mais com menos, é aumentar seu faturamento, crescer, mas sem necessariamente crescer, né, o seu investimento em recursos, seu investimento de tempo. É construir uma empresa mais autônoma, menos dependente de si. Hoje temos um episódio muito especial. Eu quero falar sobre como aplicar a estratégia da escada de valor para aumentar o seu faturamento, mas muito mais entendendo isso a partir da trajetória dessa empresária de serviços consultivos incrível que está aqui na minha frente, Patrícia Araújo, CEO e fundadora da N-Business. Patrícia, seja bem-vindo. Gostaria de pedir que você começasse se apresentando. Muito obrigada. Interessante, né? A gente se apresentar. Eu quero me apresentar mesmo. É sempre um desafio, né? A gente acostuma sempre falar do outro e falar de si, né? Quem é a Patrícia, né? Patrícia Araújo, eu sou consultora de transportes, especializada em transporte público e mobilidade urbana, mais de 15 anos de experiência e há 6 anos empreendedora, onde descobri e resolvi criar toda essa expertise, todo esse conhecimento e navegar pelas águas do empreendedorismo, podendo ajudar mais e mais empresas na sua operação, nos seus centros de controle operacional, tecnologia, e assim estamos indo, né? Seja muito bem-vinda, Patrícia. Patrícia que participou da turma 2 do programa Luz Prime Mais, então a gente teve ali um contato bem próximo durante esse tempo. E queria saber de você, Patrícia, porque assim, eu sempre te falei isso, né? E eu continuo falando que você é uma grande potência, né? Você já é uma referência, uma autoridade construída no mercado em que você opera. Eu sempre brincava assim, eu falo, tem empreendedores que precisam que eu pegue na mão e leve, tem outros que precisam de um sopro, assim, para funcionar. E eu me lembro que, eu acho que é o seu caso, né? Que a gente conseguiu ali, a gente se conheceu numa situação em que você precisava, né, focar em ganho de escala, precisava olhar o seu negócio com uma outra visão, né? Uma visão um pouco mais estratégica, talvez. Trazia muita, estava tendo muita dificuldade operacional nas suas consultorias. Então, eu queria que você me contasse um pouco, né? Primeiro, deixa eu só dar uma pausa aqui para dar bom dia para o pessoal que está entrando. Anderson, Coisa boa. Vale, Marcelino, pessoal que também está na turma 3 aí do Luz Prime Mais. Bruno Menescal, sejam bem-vindos, pessoal. Então, me fala um pouco, Patrícia, como era a sua empresa de consultoria antes da gente se conhecer, né? Que tipo de serviço você fazia, que tipo de dificuldades você encontrava? Ótimo. Muito bom falar sobre isso, Felipe. Antes de te conhecer o seu projeto, né, o seu programa, eu já usava as suas planilhas. Isso é importante lembrar, que foi muito bacana conectar uma coisa com a outra, né? Que eu não sabia que tinha tudo isso dentro da Luz, né? O que acontecia? Com toda a expertise que eu tive, eu criei, como desde o meu começo na entrada do transporte, eu entrei fornecendo tecnologia e construindo centros de controle operacional, os famosos CCOs, ou torres de controle, que é muito usado no setor logístico. Quando a gente faz isso, que a gente começa a querer transferir todo o nosso conhecimento, ele começa de forma muito artesanal, né? Porque você não tem as ferramentas já pré-determinadas, você acaba sendo conduzido pelo desejo do cliente. Então, até você traça um planejamento, mas é muito comum em cada cliente que a gente entra, a dor sempre é muito maior do que aquela que é percebida pelo cliente. Então, quando você começa a entrar com a tua experiência, vão aparecendo outras demandas. E se você não tem o seu itinerário, da sua metodologia muito bem definido, acontece, muitas vezes você se perde dentro da sua consultoria. E o cliente acaba, às vezes, não percebendo as entregas de altíssimo valor que você faz. Aquilo entra em descompasso. E foi quando eu comecei a procurar alguma mentoria, algum programa, algum curso que me ajudasse nisso. Lá no começo, lembra, Filipe? Eu queria tangibilizar, eu queria escrever a minha metodologia.
né? Eu tinha o desejo de escalar, mas eu não sabia como, e eu achava que bastava eu escrever a minha metodologia, né? E eu fui percebendo que era muito mais do que isso. Mas que bom, né? Que a partir desse desejo a gente se conheceu, né? Né? Então, eu ouvia dos clientes, por exemplo, assim, que o meu programa, né, que eu já tinha definido o nome do programa, eu até tinha as etapas bem definidas, mas o curso dele, a ferramenta, o ferramental dele não estava bem definido, né? E aí você fica abrindo muitos parênteses, né? E o cliente acaba trazendo assim, muito bom, Patrícia, o bom é que você direciona, na verdade, assim, você direciona a gente, né? Aí chega, às vezes, uma outra entrega, um outro resultado infinitamente menor do que você é capaz de entregar, mas que é melhor percebido por aquele outro que está estruturado nos seus métodos, no seu método e com as suas ferramentas. Aí você fica, opa, peraí, eu estou aqui, né, fazendo essa entrega de valor e o cliente não está percebendo isso. Um outro gargalo muito grande, que era antes da luz. O meu custo operacional era muito alto, né? Assim, na verdade, quando eu escalava, por exemplo, eu pegava mais de 3 projetos simultâneos, eu tinha que dobrar a minha operação, porque por não ter a metodologia clara e as ferramentas definidas, aquilo tudo digitalizadozinho, bonitinho, como a gente aprende no programa, o que acontecia? Eu tinha que contratar alguém de alto ticket para meio que me substituir. Esse cara não estava claro para essa pessoa o meu método, então voltava de novo o artesanal do método dele. Eu acho que é assim. E aí, como é que fica a percepção do cliente? Uhum, O que uhum. acontece? A empresa não ganha dinheiro, você fica limitado, você até paga suas contas, você sobrevive, você expande a sua atuação, mas ela é limitada, porque o custo, o esforço é muito alto, né, Filipe? E aí você, além do esforço e do custo alto, você ganha um outro problema para administrar, que é como que eu conduzo esse consultor que veio trabalhar para mim. E tem ainda o risco, né, de quando ele dominar o método, ele vai abrir o próprio negócio, Que porque... bom que você lembrou disso, que graças a Deus eu esqueço do lado negativo. E o Filipe lembra disso, que eu desabafei isso contigo algumas vezes, né? Sim, De sim. que eu passei por isso, de que os meus consultores, eu passei por isso 2 vezes, viraram meus concorrentes, né? E assim, não tem nem como a gente julgar, porque se você não está dando uma estrutura de empresa, para como você dá agora, né? Ele está fazendo o projeto ali, ele está no front, ele pegou o conhecimento, ele está com contato do cliente, pô, vai ver a oportunidade na frente dele e vai falar, cara, legal, vou abrir meu Para negócio. que eu preciso da Patrícia? Na verdade, sou eu que estou É, aqui, né? é, E quando, na verdade, nós que somos empresários, a gente tem que dar essa estrutura, né? Você vê, a gente entra na plataforma da Luz, tem todo um portal, tem várias, a gente até se perde. Eu acho que esse é o grande desafio. Quando a gente não tem clareza, que foi a primeira coisa que você trouxe nas suas aulas, é da gente ter clareza do que a gente entrega. Quanto uhum, mais opções a gente tem, mais perdido a gente fica, né? E é. aí fica claro para dizer, cara, eu preciso dessa planilha, eu preciso dessa planilha, eu preciso dessa, para que eu defina como minha ferramenta de trabalho. Então, o Perfeito. consultor vai trabalhar com essa daqui, ó. Porque está É. claro o itinerário, né? Isso aí ficou. E esse é o primeiro passo, né, Filipe, assim, para escalar, né? Eu me É. lembro muito que eu ficava ansiosa, falava disso, como é que eu vou escalar? Como é que eu vou. Tem vários. E eu lembro que você falava para mim assim que eu sempre coleciono na minha memória assim os momentos chave que eu tenho com cada pessoa que participou do programa, né? E o seu é muito claro para mim. Eu lembro que você estava ansiosa mesmo, que você falou, não, cara, mas eu quero falar de metodologia. Eu Eu não não quero quero falar isso de que você está falando aqui agora. comunicação, eu me garanto. Né? Eu falei, cara, mas às vezes você não está conseguindo ter uma metodologia própria porque você não trabalhou bem o teu perfil de cliente ideal. E aí eu Nossa, lembro e aí eu lembro que teve uma virada de chave muito grande que eu estava falando assim numa aula que eu falei, cara, se você vai trabalhar numa empresa que não tem equipe, você vira a equipe do cara. Se você vai trabalhar numa empresa que não tem gerente, você vira gerente do cara. Não adianta você ter um método todo autônomo e não ter ninguém para executar lá dentro. Você vai acabar executando. E aí você virou para mim, que eu achei super inteligente você falar isso e me fez pensar mesmo que você falou.
Tipo, se eu trabalhar com empresa que tem só o gerente experiente, eu não trabalho com ninguém no mercado. O mercado não tem o gerente pronto. E aí eu lembro que eu falei para você, cara, mas isso também talvez seja uma oportunidade, vamos formar o profissional, sabe? E aí eu lembro que você... E foi muito bom porque você já tinha até o programa de formação de gerentes operacionais já pensado, e a gente começou a pensar nessa escada de valor, né? Como é que a gente tem um produto para criar o profissional, colocar ele dentro da empresa, esse profissional levar a N-Business para dentro da empresa um dia. E ali eu acho que começou a nascer esse projeto multiprodutos, né? Conta um pouco para a gente como é que foi. Filipe, durante o programa, né, eu consegui encontrar o cliente ideal, né, o ICP, e teve uma outra coisa que você trouxe para a gente, que a maioria das pessoas se envergonham, e eu quero parabenizar você no seu programa. Tem gente que se envergonha de usar a inteligência artificial dentro da sua operação, dentro do seu dia a dia operacional. Você nos ensinou Travou? Estão nos ouvindo? Voltei a ouvir. Isso. Ótimo. Então, assim, quando eu cheguei naquele ponto, e aí eu fiz essa pergunta para você, que eu fui ver, eu falei, gente, aí caiu a ficha, tá? Tudo bem, eu vou escalar, mas assim, o máximo que eu vou conseguir atender numa estrutura razoável, né, de recurso, de escada de valor, vão ser 7 projetos. Uhum. E aí você me provocou, tá, mas você ainda continua preso. Como que você, né, exatamente o que você trouxe? Geralmente só tem um, não tem ninguém no mercado. E aí eu falei, opa, tá aí a minha escada de valor. Porque o que dentro da minha metodologia está na formação do líder operacional. E se eu transformasse isso num programa, né, de formação de líderes operacionais, pegar toda essa visão e transformar isso. E aí você ainda trouxe, porque eu ainda queria ir para o presencial, e você falou, não, faz online, Patrícia, né? Cara, você tem tudo e tal, não sei o quê. E foi maravilhoso, Filipe, porque assim, eu já tinha realmente o projeto na gaveta, ele era presencial, e eu transformei ele de forma digital. A minha primeira turma, eu lembro que você falou, faz um MVP, Patrícia. Cara, se você tiver só uma pessoa na sua turma, já foi um sucesso. E eu tive 7 alunos na minha primeira turma, Salvador, São Paulo, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro. Eu tenho esses 5 pessoas desses 5 lugares ao vivo comigo, todas as terças, de 8 da noite até 10, às vezes a gente vai até 10h20 da noite. Isso não tem preço, Filipe. Assim, agora sim, né? A gente tem. Não é que agora ficou mais fácil, mas agora eu verdadeiramente pude colocar em prática todo esse know-how que você passa da escada de valor, né? E como é rico isso, Filipe. Porque, com certeza, com esse produto, com essa formação, o cara vai chegar para mim e vai dizer assim, Patrícia, como já aconteceu, olha, queria que você viesse fazer uma visita aqui na minha garagem, né? E eu tive recentemente, num projeto que tinha sido parado, que foi o grande catalisador disso tudo, eu tive agora na primeira semana de janeiro, lá na Bahia, né? Uhum. Eu lembro desse projeto. Uma forma reduzida, uma coisa assim. Por quê? Porque ele pôde degustar durante as aulas o que a gente estava vivendo. Ele falou, cara, mas isso, se você me ajudar só com isso, a diretoria não está aprovando tudo, você pode vir me ajudar só com isso? Claro. Sim, porque agora você consegue atingir muito mais pessoas, né? Tipo, de um jeito muito mais escalável. Então você está tratando como você falou. E eu lembro que, assim, é uma dificuldade que eu encontro muito, né, na minha base de consultores, de empresários de serviços consultivos, que é a coisa da insegurança, mas não pela falta de conteúdo, mas pela questão do que a gente vê no mercado hoje, né? Eu lembro que você até perguntou para mim, mas eu vou precisar, né, investir em câmera, investir em luz, eu vou precisar, cara, fazer mídia paga, vou precisar fazer... E eu falei exatamente, faz um MVP, o mínimo produto viável. Cara, tu vai ter um grupo no WhatsApp, você vai fazer as aulas no Zoom, você tem conteúdo, é isso que importa, é isso que a galera busca quando eles procuram você.
né? Quando você tem a metodologia bem consolidada, aquilo que você falou, eu sei o que eu entrego, eu sei a transformação que eu entrego, você consegue transformar aquilo em diversos produtos, né? Você consegue empacotar para o cara que não está pronto ainda para um projeto de, né, dezenas, centenas de milhares, mas você consegue entregar aquilo ali como uma degustação, como você falou. E nisso você está educando o seu público a te ver como uma autoridade, né? Mais ainda. Sim. E quando eles precisarem de algo na empresa, que é o que você acabou de falar que aconteceu, pô, quem eu vou chamar aqui para me ajudar? Não vai ser o cara que eu não conheço, Patrícia, está aqui comigo toda terça-feira, né? Eu estou engajado com ela, eu entendi que ela é uma referência de fato, autoridade, e aí as coisas começam a fluir de fato, né? Isso mesmo. Então, assim, acho que a gente conseguiu até simplificar bem. E eu, assim, eu não vendi sucesso absoluto para você. Eu falei, cara, a primeira turma vai ser difícil, você vai fazer as vendas no 1 para 1 ali, né? Tipo, porque você não tem caso de sucesso ainda, você ainda não tem prova social. Não. Vai ser difícil, mas faz, cara. Tira do papel, sabe? É mais importante tirar do papel. Se tiver 2, você vai dedicar horas para mudar a vida desses 2, porque aí você vai começar a construir algo grande, né? Então, sim, esse processo acho que tem sido muito bom, assim, para a empresa. Excelente. Você falou de prova social, né? Isso era uma outra coisa negligenciada na minha empresa. Quantos feedbacks altamente positivos eu recebia pelo WhatsApp, por e-mail, dos atendimentos como consultoria, e agora dentro do curso, e aquilo era negligenciado. E isso é negligenciado em que sentido? A gente se emociona, né? A gente conduz o negócio muito na emoção, né? Ainda mais eu que sou muito sanguínea, né? Meu perfil sanguíneo. Então, assim, é tudo muito, muito, né? Neta de italiano também tem isso, né? Tudo muito, muito, né? Só que a gente precisa estruturar isso como um negócio. Não pode ser um autoemprego, entende? Um eu empresa, eu equipe. Isso precisa estar estruturado. E, cara, eu fiz... Podem não acreditar, entende? Mas, assim, tudo isso aconteceu, Filipe, de verdade, a partir do programa das interações contigo. Eu disse várias vezes, já postei isso no LinkedIn, muito antes de você me chamar para vir aqui. Isso é do seu interesse genuíno em transformar a consultoria. Isso faz toda a diferença, sabe? Porque a entrega é nesse nível, entende? A gente percebe na troca até do grupo, né? Que a gente, eu lembro quando você trocou o grupo para grupo de network, porque os outros também, um contribui com o outro. Não achei isso. Não, estamos aqui, olha, eu fiz assim. Porque desperta isso na gente, né? Então, acaba que aquele círculo está nessa mesma intenção, né? E quando há essa congruência de intenções, é como Napoleão Hill dizia, né? Você constrói o mastermind, né? É a mente mestra, né? E aí a gente começa a pensar junto nessa grandeza, né? De escalar e de como é que a gente pode fazer mais. Você vê, o programa já acabou e você ainda fica alimentando a gente ali no grupo, né? Eu falei que é pior que casamento. Você nunca mais se livra de mim. Né? Não tem divórcio. Não tem divórcio, graças a Deus. Pessoal, dando bom dia aqui, pessoal que está entrando. Renato estava aqui com a gente semana passada. Diego, consultoria em gestão de vendas de pessoas. Marcelino, elogiando aqui. Patrícia, mega top. Pessoal, tem o QR Code na tela aqui do grupo, Escale Seu Negócio. Esse é o grupo aberto da Luz, não é o grupo do programa Luz para Mais, mas já é um grupo ali onde a gente compartilha bastante informação. Quem quiser entrar, seja bem-vindo, né? O Luz para Mais, né? E toda essa atuação da Luz, né, para ajudar o empresário de serviços consultivos, nasceu muito disso que a Patrícia falou, do meu interesse genuíno em ajudar, né, empresários de consultoria. Eu acho que tem muita gente olhando para quem tem dinheiro no bolso, para quem já está numa fase muito avançada do processo, e muito pouca gente olhando para quem está começando, sabe? E eu acho que, cara, o que desenvolve o empreendedorismo de fato é a gente pegar essas empresas que, né, hoje morrem nos 3 primeiros anos e ajudar eles a passarem, né, como eu brinco, na fase da luta, né, ali que você está sozinho fazendo tudo, e construir de fato uma empresa onde você consiga
consiga não só, né, ter um negócio próspero, mas consiga viver também as benesses do empreendedorismo, né? Sair de uma situação de risco absoluto para uma situação onde, cara, agora eu gosto de ser empresário, eu gosto, né, eu me aceito como empresário. Então, esse é o ponto principal. E, Patrícia, fala também nesse processo, né, de você começar a pensar na metodologia, olhar para diferentes maturidades de cliente, né, para entender, cara, esse aqui está mais alinhado com o programa, esse aqui não, esse aqui eu posso entrar na empresa direto. Isso te ajudou a entender melhor também com quem você quer trabalhar, com quem você não quer ou não pode, e te deu um pouco mais de assertividade sobre assim, que tipo de projetos você pode oferecer. Ajudou, em outras palavras, né, o produto educacional te ajudou também a ver a consultoria de outra forma? Sim, sim. Até porque na indústria do transporte, que é uma indústria, né? A gente tem diferentes níveis de maturação das empresas. Não é à toa que nessa crise, que foi só agravada com a pandemia do transporte público, a gente vivenciou um número significativo de empresas que faliram por falta de gestão. E aí a gente entende que o cliente também, para receber uma consultoria, ele precisa entender o que você vai entregar. E a gente precisa estar pronto, primeiro, para identificar isso, que era algo que eu não tinha clareza antes, que foi um dos processos, aquele papo anterior que você falou, que eu queria partir para a metodologia, e você batia na tecla, não, primeiro vamos identificar teu ICP, você precisa ter clareza disso, né? E esse cara tem que estar pronto para receber. Né? E isso aconteceu com um exemplo ano passado também de um projeto. Eu fui indicada por um cliente para atender e ele queria montar um CCO. Na verdade, ele queria um video wall. Na cabeça dele, o video wall, que são aquelas TVs com várias informações, para ele o video wall é tudo que ele precisa e o video wall resolve a vida dele. Mas o video wall nada mais é do que um painel de gestão à vista. Ele não é a solução. O CCO é um ambiente, né? Na verdade, eu digo que é mais do que um ambiente. Ele é um equipamento estratégico para a sua operação. Ele se torna um equipamento se você alinha os processos. Aí, o que vem de saber o cliente? O cliente estava falando video wall. E eu cheguei para ele e disse a ele, eu te ajudo a montar o video wall. Não sou consultoria de TI, mas eu tenho todo o script, eu tenho um manual, uma cartilha que te ajuda a saber quais são os equipamentos que você tem que comprar, como é que você monta o servidor, né? Para dar subsídio para o teu TI ou para a tua empresa de TI estruturar aquilo lá. O que eu vou te dizer é o que você vai projetar lá. O que aconteceu com o cliente? Ela vai montar o video wall. Você vê como é importante, né? E aí, antes que gerasse um atrito e ele deixasse de ser um cliente para falar mal da empresa, eu sentei com ele e falei com ele, olha, eu estou percebendo que você ainda está entendendo o que é o video wall, mas deixa eu te explicar. Vamos pegar o cronograma de novo, vamos pegar o projeto, deixa eu te explicar o que eu entrego. E aí ele pegou e falou, não, eu entendi, para você o video wall é por último, para mim ele é o primeiro. Eu falei, isso. Eu falei, e eu não sou consultoria de TI, mas eu posso te ajudar. Aí eu usei alguns exemplos de coisas que eu já tinha evidenciado na operação dele. Eu posso te ajudar, isso e isso não aconteça mais, e aquilo outro não aconteça mais. É isso que eu vou entregar para você. Aí ele virou para mim e falou assim, pois é, mas eu quero o video wall, quero que você resolva para mim. Eu falei, amigo, então vamos fazer o seguinte, você contrata uma consultoria de TI. Quando você resolver isso, você me chama de novo. Porque eu falei com ele, eu entendi, você quer um diamante. E eu vendo um rubi. São joias, mas um é diamante e o outro é rubi. Então, quando você comprar o seu diamante, você me chama que eu trago o rubi para você. E isso a gente só consegue fazer, Filipe. Você pode estar precisando muito. Se você me permitir aqui mais um adendo, eu digo, cara, não contrate seus clientes pensando no seu saldo da conta bancária.
Entende? Você precisa passar por um processo como esse, para que você resolva um processo como esse que eu digo da luz, né? Você precisa buscar conhecimento, tá? Ah, eu vi um outro, ok, mas você precisa passar por isso. Não pensa no seu saldo da conta bancária. E o Filipe sabe exatamente, né? Assim, cara, isso vai ser resolvido de outra forma. Você não vai resolver tentando forçar esse cliente que está com a visão equivocada. E se, quando a gente não tem clareza, e eu só tive clareza passando por um processo como o seu especificamente, você vai se vender e pode queimar toda a tua reputação, porque um cara pode falar mal de você. E aí o mercado vai ficar do lado dele, né? Aí só quem já foi consultor mesmo, que, cara, com um projeto problemático na mão, você sabe que você te limita a tua capacidade, entendeu? Aquele limite de 7 que você falou que você tinha antes, passa para 3, você não consegue prospectar, que você está ali sempre, você está dedicando mais horas para aquele cliente, que, cara, então no final das contas o prejuízo financeiro vem, né? Porque vem e a sua entrega fica prejudicada, porque é tanta coisa que você tem que fazer, porque é de modo artesanal, você a todo momento tem que construir uma planilha nova, você tem que fazer um negócio novo, você tem que não sei o quê. Então, assim, isso piora, né? Quando você tem um itinerário claro, até uma plataforma que você queira, entendeu? Que você queira estruturar tudo lá, e que pode ser até o Google Drive, gente. Olha só, não se limitem por causa de bolso. Isso foi uma outra coisa que você nos ajudou muito, né? Assim, não fica se limitando. Faz com o que você tem, coloca lá, deixa claro para o cliente. Vai gravando vídeo daquilo que já é rotineiro, né? E entrega para o cliente, né? O que importa é gerar valor, cara. É gerar valor, isso mesmo. E aí, eu gosto muito dessa teoria, né, da escada que a gente transforma em prática, né, que é a escada de valor, por causa disso, porque não é fazer qualquer projeto, né, e quando você não consegue gerar consciência no cliente antes de negociar, antes de fechar, você vai fechar um projeto que o cara não sabe o valor que você entrega, e esse projeto vai demandar muitas horas tuas, porque ele vai estar... Né, você vai estar gerar consciência, é uma coisa que você tem que fazer em massa e via comunicação. Não pode ser nem na negociação, nem no projeto. É claro que demora até você conseguir construir isso, né? Óbvio, não é do dia para a noite, mas é algo que você tem que começar a tentar, né? Gerar isso em massa, né? E aí começar, né? E eu falo muito isso no programa, cara. Não sai tentando vender recorrência se você não sabe exatamente o que você entrega de valor. Porque senão, cara, né, você vai estar ali, sempre vai aparecer um problema, passa a ser seu. Vai aparecer outro, passa a ser seu. Você vai estar lá apagando os incêndios dentro do cliente. Isso. E eu até falo, cara, se o cara não está estruturado, não está pronto para a tua entrega de valor, faz um pontual, entendeu? Estrutura a área com ele antes, né? Tipo, mas garante que aquele projeto vai ter início, meio e fim, e depois você pensa em recorrência, né? É a escada de valor isso, né? Você pega... Um dos passos é uma consultoria com início, meio e fim, e outro passo é uma assessoria, uma mentoria mais contínua, que aí você vai tentar fechar um projeto, um contrato com ele de 6 meses, de 1 ano. Mas se você fizer isso antes do cara ter consciência da tua autoridade e principalmente consciência do problema dele, da solução que ele precisa, isso pode ser um tiro no pé muito grande, né? E eu me lembro que isso era muito... Você falava muito disso antes, né? Do tipo... Ia muito, né, que o cliente queria que você estivesse lá dentro, que o cliente queria, né, presencialmente. E assim, é normal, tá? E às vezes você pode estar lá dentro, desde que ele entenda o teu valor, né, e que você esteja praticando um ticket adequado para aquilo. Né? Nada é certo ou errado na consultoria. Mas você precisa garantir que, obviamente, se você está tendo um projeto de auto-toque, você precisa ser remunerado decentemente para isso, né? Eu comentei contigo que aconteceu também com um dos clientes quando meu esposo sofreu um acidente ano passado, né? E que o cliente, eu coloquei um outro consultor para continuar os atendimentos, porque eu fiquei um período, né, mais de 40 dias sem conseguir vir presencialmente, e o cliente cancelou o contrato, porque ele não reconhecia. E olha o que aconteceu, quando eu melhor me posicionei, aquilo da comunicação, ele me chamou de volta e eu expliquei para ele, olha o que a gente estava construindo. Era aquele rapaz que estava vindo aqui, que é desenvolvedor, estava construindo uma calculadora, né? um produto que vai te acelerar muito mais no dia a dia aqui da torre, né? E aí ele falou, então vamos fazer isso agora. Eu falei, então vamos fazer isso agora.
Mas não adianta, né? Se a gente não se reorganiza, né, Filipe? E uma coisa assim, é bíblico, tá lá na Bíblia. A gente precisa de mentores. A gente precisa buscar conhecimento. A gente não faz nada sozinho. Né? Então, assim, por que a gente persiste? Né? Com certeza. Não, eu fico honrado, assim, de fazer parte dessa história. Muito, Filipe. Pessoal, se vocês quiserem ir deixando perguntas para a Patrícia, vai colocando aqui nos Por favor. comentários. Daqui a pouco eu vou botar na tela. E eu lembro, Patrícia, desculpa até abrir isso, mas eu lembro que a sua situação pessoal, assim, quando a gente começou esse processo, não era excelente, né, na época. E você me falou algumas vezes em desistir, sabe? Tipo, cara, não sei se eu vou continuar com a sua consultoria, dá muito trabalho, não sei o quê. E hoje eu converso com você, eu vejo outro semblante, assim, já está falando de investidores até, já está com um produto escalável na mão. Fala, como é que foi essa transformação, assim, e que dica você pode dar para os consultores que estão para começar nesse processo, né, de ganhar escala, de enxergar a consultoria de forma diferente, né, como uma empresa, não como uma atividade? Que dica você pode deixar aqui para a gente? Eu acho que a primeira dica é você buscar orientação do negócio. A gente pode ter altas experiências, autoconhecimento, mas a gente sabe nada de empreendedorismo. Você pode ter empreendido para os outros, mas empreender para você, do BID de consultoria, exige igual qualquer outro negócio. Ele precisa ser planejado. Ele precisa ser pensado. Ele precisa ser mapeado. E quando eu fiz o seu programa, Felipe, eu daria essa dica, sabe? Pode parecer clichê, ela está vendendo. Cara, eu estou falando daquilo que eu comprei. E tem uma outra coisa, né? A gente não pode indicar para os outros aquilo que a gente não faria para nós mesmos, né? Então, eu estou falando de algo que eu fiz para mim no momento que realmente eu pensei em desistir. 51 anos, eu pensava assim, cara, meu tempo está acabando. Eu tenho família, né, para honrar. Como é que vai ser? Eu vou arrumar um emprego. E ali isso, e a gente trocava muito também no pessoal, no grupo, né? E você falava, não, caraca, Patrícia, você é uma potência, não pode fazer isso. E realmente foi como se eu me olhasse no espelho, sabe, Felipe? Então, a primeira coisa que eu diria é assim: tira a vaidade, senta e realiza. Eu preciso de ajuda. Assim como os nossos clientes precisam da nossa ajuda naquilo que especificamente a gente sabe ajudar, tem pessoas como a Luz Prime, tem experiência para nos ajudar no negócio de consultoria. Ele precisa ser metodologicamente organizado. Senão eu não tenho um produto. Outra coisa que eu fiz, Felipe, que assim, que eu daria uma dica para todo mundo, se debruça para fazer o seu plano de negócios. Isso é muito importante. E eu só me debrucei para fazer isso a partir das provocações e todo aprendizado que eu tive no programa. E não é aquele business plan do Gama, só bonitinho, eu vou vender isso, vou fazer aquilo. Não, para. Faça o seu melhor. Faz o que precisa ser feito da melhor forma possível, né? O Cortella, lá, né? Nas condições que você tem, enquanto você não pode fazer melhor. Quando eu me debrucei, eu vou te dizer, chame como você quiser, o universo, Deus, eu não estou aqui para estar pregando, mas quem me conhece sabe, né, da minha fé. Eu digo para você assim, o universo conspira, Deus age. E ele age na nossa ação. Quando eu comecei a estruturar, Felipe, o meu plano de negócios, e eu comecei a saber os meus números, aí eu comecei a conversar isso numa roda com algumas pessoas, apareceram 2 pessoas interessadas. Dizer, mas isso? Mas e se eu botar... E aí eu parei de pensar na conta bancária, que se eu pensasse na conta bancária, você se joga no primeiro cheque que aparece. Você, não, peraí, tem uma estrutura. Olha só, né? Com esse tipo de contrato, a pessoa vai dirigir a empresa, mas ela não entende nada do meu negócio. Como é que ela vai dirigir a empresa? Então, peraí, tem um outro tipo de negócio. Mas quanto que precisa? Cara, é muito pouco, precisa de tanto aqui, ó. E aí você já senta, às vezes você pode conseguir um investidor, mais de um. Opa, resolveu.
e você continua no comando do teu negócio, mas com as rédeas na mão, entende? Eu sei qual é o meu break-even, eu sei qual é o meu LTV, eu sei quanto custa para ganhar um cliente. Como que eu tenho um projeto de consultoria, eu nunca calculo o meu CAC? Cliente chama, eu pego o carro, vou lá, isso tem um custo. Aí na hora eu vou dar desconto, porque eu também já começo a dar desconto, porque eu não sei o meu valor. Tudo isso precisa ser calculado, entende, Felipe? A gente precisa se levar a sério, né? Cara, isso... Tudo isso, tá? Eu sei que eu vou chorar, mas você provocou tudo isso. Isso é muito ouro aqui que você está passando para eles, porque é um dos pontos assim que a gente mais bate no programa, é esse, né? Do tipo, É esse, você ensina isso. Você está olhando para produto, para execução e não está olhando estrategicamente o seu negócio. Porque até você bateu no ponto aqui da inteligência artificial nessa live de hoje. E tem gente assim que acha que usar inteligência artificial no negócio é você pegar, abrir o ChatGPT e cumprir uma tarefa hoje. Cara, é uma engenharia, sabe? Você tem que estar olhando para aquilo ali pensando como é que eu ganho escala nesse processo. Como é que eu uso a... é um engenheiro, Felipe. Hã? O consultor, ele é um engenheiro, ele edifica. Ele precisa ser, ele precisa olhar para a linha de montagem dele e falar, cara, como é que eu faço isso de forma mais eficiente, né? E aí você bateu no segundo ponto, que é o mais importante de todos para mim, é olhar mais a estratégia e não o operacional, né? Que qual canal de venda eu posso desenvolver no mês que vem, né? Que tipo de novo produto eu posso lançar no mercado para atrair, tipo, sei lá, parar de deixar dinheiro na mesa, né? Mas ter uma entrega mais autônoma. Como é que eu posso educar mais o meu perfil de cliente ideal para ele ficar mais pronto para um processo de consultoria sem eu precisar gastar 6 meses negociando com ele? Porque quando você começa a pensar nisso, aí eu fico mais tranquilo. E assim, todo mundo que eu converso aqui no Luz Talks, é impressionante ver a transformação, né? Eu fico até sem acreditar, às vezes, que eu consegui, né, ajudar nesse processo de tão grande assim que é a transformação. E eu acho isso maravilhoso, né? Mas eu fico até, né, sorrindo à toa aqui, assim, porque não tem nada que me dói mais do que ver um empreendedor com potencial. Vai fazer um ano e mais, tá, Felipe? Isso é legal para vocês ouvirem, tá? Vai fazer um ano que eu entrei pro teu programa em março. Tem pouco tempo, não tem muito tempo assim para a gente falar, caramba, né? Então, assim, porque não tem nada pior para mim do que ver um empresário, né, um empreendedor com potencial pensando em desistir, cara. Me dói isso. Eu falo, cara, não pode, você trabalhou tão duro até aqui, pô, vamos, né, vamos tentar, vamos dar, sei lá, uma última cartada. E quando eu vejo, né, que isso funciona, que isso está dando certo, pô, é maravilhoso para mim, né? Então, você trouxe esse ponto, assim, de olhar para o estratégico, porque o consultor, em muita coisa, ele é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu gosto de falar isso também. É o cara que estrutura os processos dentro do cliente, não estrutura os próprios, está tudo na cabeça. É o cara ele vê todos os defeitos no cliente, não olha a bagunça que não? É o cara que ele olha, ele fica chateado que o cliente não contrata a consultoria dele porque acha caro, mas quando ele olha um processo de consultoria, ou de mentoria, ou de imersão, ele também acha caro e acha caro, não gera valor para ele. Eu falo, então, cara, você quer mudar o mundo sem mudar a própria casa, sabe? Vamos devagar, né? Então... Não adianta. Tudo é investir. Né? Se a gente olhar a natureza, tem que plantar a semente. Então, eu vou ter que comprar a semente ou ir caçar a semente. E as sementes são essas mentorias, são esses programas, curso, livro. Você também indica muita coisa para a gente buscar de conteúdo, porque é o conjunto, né? Também se a pessoa achar que ela entrou para o teu programa e que ela vai entrar só ali naquele horário, vai ficar ali com você e que isso tudo vai acontecer, né? Tem que fazer o que você pede, o que pratica, colocar em prática, tem que exercitar, buscar livro, te provocar também, te jogar lá no grupo, pô, fiquei com essa dúvida, porque senão como é que isso vai germinar? Porque foi assim, entendeu? Eu acho que a gente tem que ficar desconfortável. E, infelizmente, o ser humano ainda só entra na zona do desconforto, que é a zona de mudança, que é a zona de expansão, né? Quando a conta da BO, né? Quando dá BO na conta, né? Não é assim? Porque exatamente. Aí você tem dois caminhos. Você senta e chora, desiste, e todos nós temos esse momento. E é ali que a gente sobe, né? Pode ser que nem suba para aquilo que você idealizou. Porque quando eu sentei naquela escada e mandei a mensagem para você, eu não estava pensando no curso, Filipe.
E você veio e me provocou. Cara, Paty, tu tem um potencial incrível. A gente já falou isso lá no programa, já falou, por que que você não monta, não lança o teu curso? Eu não estava nem pensando nisso. Eu só sabia pensar no programa Smart CCO, na minha consultoria, que leva de 6 a 11 meses. Bababá, como é que eu vou fazer? E a conta zerando. Meu Deus! E os fãs ligando, né? Que são os credores. O telefone bomba. Né? Também tem que buscar, Felipe, eu acho que é uma coisa assim, que foi uma coisa que eu busquei em paralelo, é inteligência emocional, é você aprender a fazer gestão da sua emoção. Isso é muito importante, né? O Ailton falou que parece que você está contando a minha história, né? O Ailton participou também da turma 1 do Pai passou por uma transformação parecida. Excelente ele falar isso, porque para outras pessoas que estão assistindo, não vão pensar, isso é ela. Olha aí, ó, tem mais gente. Não, mas você está contando aqui problema de 9 a cada 10 empresários de serviços consultivos. Eu acredito. Eu acho que de 10, tá? De 10, eu acredito nisso. Olha, a consultoria, ela pode e deve ser um negócio próspero. Se você tem visão empreendedora, que a gente precisa ter, você pode criar pessoas em qualquer estado e você pode escalar o teu negócio para qualquer lugar. Porque você vai formar outros no teu método. É deixar de olhar que você tem que ir e que você tem que capacitar outros a fazer o que você sabe fazer. Passa pela liderança. O líder não é aquele que sobressai. É quando a sua equipe sobressai, né? E a escada de valor está em você terceirizar, em você ter uma equipe. E essa equipe tem que fazer uma entrega extraordinária, que não necessariamente é absolutamente do jeito que a Paty faz, mas é seguindo o método que a Paty criou. Bom, muito bom. Eu penso, entendeu, Felipe? O pessoal aqui está participando. O Norimar falou que depoimento fantástico. O Ailton falou de novo, você não está sozinha. O Thiago falou 11 de 10 consultores têm esse problema, né? O Ailton fala, a gente faz consultoria estratégica para os outros e esquece da gente. Cara, opa! Você monta plano de negócio, monta. Cadê o teu? Nunca fiz, não preciso ainda, sou pequeno. Não preciso, eu vou indo. Você quer ver uma outra coisa que a gente fala? Eu não tenho tempo. Amigo, então, sabe o que acontece? Uma hora a vida vai te dar o tempo. Porque é quando zerar a conta. Quando os clientes pararem de te contratar, porque não estão percebendo, porque você está sufocado. E aí ele pede, cadê aquele documento? Cadê, por exemplo, eu faço muito estudo tarifário. Patrícia, planilha. Bom, cadê o projeto executivo do estudo? Cadê? Você não tem tempo. Porque você está imerso na operação, dentro do cliente. Sendo direcionado pelos problemas dele. Porque você pode fazer um upsell dentro do cliente, se você cria o seu itinerário, quando ele vem com aquele puxadinho, não, olha só, não, legal, cara, mas olha só, vamos fazer isso daqui? Eu posso te ajudar com isso. Só que aí eu vou precisar de mais isso. Então, isso aqui vai te custar mais horas, ou eu tenho um itinerário para isso que custa tanto. Entende? A gente tem que se fortalecer para fazer isso também. Não pode ter medo de perder o cliente. Não pode. E uma das coisas mais importantes para o empresário de serviços consultivos é ele, justamente olhando para o estratégico, ele conseguir se colocar numa posição onde ele possa dizer não, né? E é por isso que eu estou tão feliz de ouvir você dando esse depoimento, porque você, aparentemente, hoje você está nessa posição onde você é mais seletiva, e é isso que vai te fazer ganhar escala, porque, como você falou, se você está numa situação, cara, ruim, né, no pessoal / financeira, o cheque aparece e você é obrigado a pegar, e não tem como. E eu falo isso para os meus clientes, sabe? Tipo, eu não vou falar aqui para você falar não para um projeto e você, pô, não tem nenhum rodando. Tá numa situação financeira, né, ruim, vai pegar, mas aos poucos você vai tentar criar uma situação na qual você vai desenvolver algo novo aqui, em que você vai se tirar dessa posição, né, onde você vai começar a olhar, a construir um negócio previsível, um negócio onde você, né, começa a oferecer um produto de entrada. Previsibilidade, né? Que era algo que eu achava que tinha
e não tinha. Isso aí é muito legal. E eu quero deixar aqui como testemunho, Felipe, o seguinte: quando eu disse não para aquele cliente que eu falei, né, do diamante, do rubi, eu estava precisando muito daquele dinheiro. Mas eu deixei de pensar com a cabeça no saldo da conta e passei a pensar no negócio. O saldo da conta, ok, eu preciso resolver isso, ok, mas quanto que isso aqui vai fazer eu perder? Eu abri mão de 20 mil de receita. Tá? Eu abri mão de 20 mil de receita. Então, assim, isso precisa acontecer, essa virada de chave, entende? A gente precisa se estruturar, precisa aprender a ter previsibilidade. Eu perdi 20 mil, perdi. Eu não perdi, eu abri mão de 20 mil ali, porque aquilo ali ia me custar muito mais. A gente vende horas, né? Então, sobretudo, nós precisamos entender quanto vale a nossa hora. E a nossa reputação, né? Sim, exato. Porque se não estava alinhado o que eu entrego com o que ele quer e ele não queria entrar nesse alinhamento, não, mas eu preciso desses 20 mil. O que eu ia dizer? Não, a gente vai dar um jeito. Não, eu vou, não sei o quê, papapá. E isso não ia acabar bem, né? Patrícia, estamos chegando aqui ao final do nosso encontro de hoje, mas eu queria que você agora falasse um pouco do momento atual da N-Business e que tipo de ambição você está começando a criar, já está olhando novos produtos no mercado, qual é o seu, já que você fez o seu business plan, né, como é que está esse olhar para o futuro aí? Bom, esse olhar, eu agora estou nesse momento de fazer a rodada de investidores, né, para tomar a decisão e seleção desses investidores. Estou com uma projeção bacana são 3 produtos, né? Hoje a empresa não vive mais só da consultoria. Eu voltei a vender tecnologia. Isso foi uma decisão importante quando eu me debrucei no business plan, que já eram coisas que os clientes me pediam e que eu tinha total consciência de que eu podia fazer uma entrega diferenciada. E não é à toa que em dezembro desse novo produto, eu fechei um cliente dele, de uma garagem, e esse cliente já me entregou a empresa inteira sexta-feira passada. Olha que maravilha. Patrícia, e a gente fez uma visita, eu levei ele aonde eu estou aqui agora, eu trouxe ele aqui. Ele viu a minha torre, viu o trabalho que foi feito, e daqui, com o testemunho do cliente, ele pegou e falou assim: não, Patrícia, manda a proposta que a gente vai fechar a outra garagem toda. E pediu não só do produto tecnologia, mas da formação de liderança, que quer colocar a equipe, quantas pessoas pode colocar na turma. Olha para quantos formatos você, né, partiu da metodologia própria, empacotou para diferentes entregas, né? Você tem agora... Hoje tem 3 entregas, no mínimo, né? A tecnologia... Educação, consultoria, só que a educação, você tem o programa que você vende diretamente para os gerentes e você tem agora o In-Company, pelo que eu estou vendo, né? Que você vai dentro da empresa. Isso mesmo. E está conseguindo fazer isso, tipo, né, sem precisar expandir, como você falou, seu custo fixo era pior antes do que agora. Né? Sim, exatamente. O custo fixo era muito pior, porque eu duplicava a minha operação, e eu aprendi esse termo com você. Quando você falou no primeiro encontro, eu parei... um clone para você, né? Eu parei, sabe aquela coisa assim, caraca, é isso, tem razão, eu não estou escalando nada, eu estou duplicando o troço, eu vou quebrar, assim. E quebrei. Isso é indicador de sucesso. Quebrou, levantou, e sim, uma hora vai. Uma hora, quando você tem a visão certa... Toda ralada, aí a gente passa uma maquiagem, né? Como você está ótima! Excelente. E é muito legal o que você está trazendo aqui para a gente, porque isso quebra muito uma visão errada do mercado de que serviços consultivos não são atrativos para investidores. Depende, entendeu? A Luz, cara, começou como uma consultora pequena e tem investidores também, entendeu? Sim. O investidor, ele quer um negócio que tenha algum nível de escala e tem retorno, ponto final, entendeu? E a consultoria, ela pode ser uma boa estratégia para você mostrar até para o teu investidor que você não vai depender tanto do capital de outros investidores, porque, né, se você impulsionar aquilo, você vai ter geração de caixa, mas você tem outras linhas escaláveis, né, como educação, como
tecnologia. E o principal para mim é mostrar para o pessoal aqui que se você tivesse pego aquele projeto de 20 mil e tivesse ferrado as suas horas, provavelmente você não estaria conseguindo desenvolver essas linhas diferentes. Eu teria deixado de lado a tecnologia mais uma vez, porque não tinha tempo. Isso foi uma outra coisa que eu ouvia recorrentemente. Você está sempre ocupada. E quem está muito ocupado não ganha dinheiro, né, Felipe? É sinal que tem alguma coisa errada. Se você quer viver ocupado, é melhor arrumar um emprego, porque pelo menos todo mês vai cair aquilo certo, né? Tem um fundo de garantia, tem férias, aí é melhor. Às vezes a pessoa tem que escolher isso também, né? Eu acho que a consultoria, voltando para o assunto da consultoria ser um negócio que atrai investidores, esse meu cliente, né, que é como um mentor para mim, o Ricardo fala muito sobre isso, ele sempre me provocou nisso. Patrícia, você precisa ter outros consultores usando o seu jeito de fazer as coisas. Você não tem que ficar... Ele falou, eu acho que você perde muito tempo com isso. Você tem que montar uma estrutura. Você vê, ele falava isso comigo. E, aliás, a partir dessas provocações foi que eu fui procurar no mercado, porque eu falei, cara, sozinha eu não estou conseguindo. Então, eu tenho que ter alguém que me ajude. Como é que eu escrevo a minha metodologia, como é que eu escalo. E, enfim, né? Para a gente criar, né, também uma plataforma. O que eu vou oferecer para quem está trabalhando comigo? E aquilo, né? E saber que esse cara pode ganhar até mais do que eu. Não tem problema. Não tem problema. Mas a empresa está ganhando e ela está crescendo, né? É isso. Muito bom. Que papo maravilhoso. Eu que agradeço, Pipo. Que pessoal, honra. Nada, daqui a pouco eu vou lá também na sua live. Com certeza, você vem falar do desafio seu aí. Lá no Papo de Líder. Que eu esqueci de falar, ainda virou isso, né? Eu reativei meu canal e criei um programa chamado Papo de Líder, que eu tinha um canal. Você vê quantas coisas foram abandonadas por falta de estratégia na consultoria. Ah, eu não tenho mais tempo. Não pode, gente. Tem que comprar o tempo de volta, né? Esse é o mais importante. Exatamente. Com tecnologia, com metodologia bem definida, terceirização, e aí sim comprar o tempo de volta para olhar nas coisas que só você pode olhar no negócio. Exato. Né? E eu te agradeço muito, Filipe. Você é top. Você teve uma ideia, uma sacada, você trouxe a sua experiência, criou um itinerário, sabe, que para mim, assim, caiu perfeito. Foi o que eu precisava. Obrigado. Eu que te agradeço pela confiança e quiser deixar aí umas palavras finais. Pessoal, sigam lá a Patrícia no LinkedIn. E, cara, lá ela também produz bastante conteúdo, inclusive conteúdo mais holístico, não só ligado a transportes, mas acho que todo mundo precisa aprender um pouco sobre liderança. É uma referência nisso. Então, acompanhem, né, também o conteúdo dela no LinkedIn, principalmente. Se quiser falar das outras redes também, fica à vontade, tá, Patrícia? Tá bom. Eu tenho muito, né? Eu estou voltando a escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever, então eu publiquei recentemente um artigo, semana passada, de um resumo do livro que eu li. Então eu vou ficar alimentando o LinkedIn com isso. E tenho as redes sociais, né? O Instagram meu, que é @patixa, que esse é o meu pessoal, e tenho da própria N-Business, né? Que é o @nbis_consultoria. E lá também no LinkedIn as pessoas acessam o YouTube, tá? Se quiser conhecer a jornada dessa que vos fala, vão conhecer lá. Vamos combinar o seguinte, a Patrícia está no grupo Escale Seu Negócio, né, que é o grupo da Luz. Entrem lá, depois ela vai colocar as redes lá dela para vocês acompanharem esse trabalho excelente, sensacional que ela está fazendo no setor de transporte. Então, vou pedir para você deixar aí uma palavra final aí para o pessoal, Patrícia, mas já te agradecer, porque, cara, pela sempre sua franqueza, assim, né, e a forma quase emocional, assim, como você traz as coisas, porque eu acho que é isso que conecta as pessoas, né? Você não tem medo de se colocar em situação vulnerável, e para mim isso é uma excelente força para o empresário. Muita gente acha que é fraqueza, para mim é uma excelente força. Você está segura, sabe? Você confia no que você faz, você não tem problema de falar, né, de se você teve uma derrota ali atrás ou não. Eu me identifico muito com isso, né? Tanto é que no programa eu falo que eu sou preguiçoso e eu preciso criar formas de lidar com a minha preguiça, que eu já quebrei não sei o que também. E, cara, a gente tem que ser mais aberto em relação a isso, porque isso é indicador de sucesso.
Eu te agradeço e deixa aí a sua palavra final aí, pessoal. Vou deixar uma palavra final focada nisso. Na nossa fraqueza está a nossa fortaleza. Porque quando eu sei aquilo que eu não posso, é quando eu sou forte. Porque eu vou buscar apoio naquilo que eu não posso, fazendo aquilo que eu posso. Não se comparem. Sabe por quê? Cada um tem a sua jornada. De cada conteúdo que a gente absorve, às vezes, uma palavra pode nos despertar. E aí é que está a força que a gente precisa. Então, pensem nisso. Não é fraqueza, não é nenhuma vergonha, não é nenhum demérito profissional buscar mentoria. É junto que a gente fica forte, viu? O que o outro faz é o que o outro faz, não tem a ver com a sua jornada. Segue isso, pede ajuda, que você vai conseguir dar certo. Se eu tivesse que dizer, é isso. Perfeito. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Patrícia, obrigado. Eu que agradeço. Terça-feira a gente se vê de novo no nosso Plus Talks. Amém. Obrigado, gente. Tchau, tchau.